LGBT é a sigla de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Em uso desde os anos 1990, a sigla LGBT se destina a promover a diversidade das culturas baseadas em identidade sexual e de género. Ela pode ser usada para se referir a qualquer um que não é heterossexual ou não é cisgênero, ou em vez de exclusivamente se referir às pessoas que são lésbicas, gays, bissexuais ou ainda transgêneros. Quais são os desafios da comunidade LGBT na sociedade moçambicana? Este é o tema, ou seja, o assunto que vai marcar esta edição do programa Política e Liderança no Feminino. Boa tarde e seja bem-vindo. Vamos, nesta tarde, receber Berta de Nazareth, que é socióloga e é também ativista social. Recebemos já em estúdio também Sérgia Chene, que é membro da Lambda. Lambda, que é uma organização de cidadãos moçambicanos que luta pelo reconhecimento dos direitos humanos das minorias, que agrupa lésbicas, como já fazia referência logo no princípio, gays, bissexuais e também transexuais. Mas antes mesmo de começarmos com o assunto que vai marcar esta edição do programa Política e Liderança no Feminino, passamos agora a olhar para uma das nossas publicações, aliás, esta que foi feita exatamente ontem, que dá conta que num contexto em que se esfriam as perspectivas de recuperação económica, a depreciação do metical e ineficiência financeira de empresas públicas podem agravar riscos fiscais para o ano 2021. Saiba igualmente, querido internauta, que o aumento exponencial dos casos da Covid-19 no mundo em geral e em Moçambique, de recuperação económica estimadas para a primeira metade de 2021, e prevê-se que estas dificuldades continuem a curto e médio prazos. Então, podes muito bem receber esta publicação subscrevendo, portanto, pesquisando CDD Moçambique nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. Temos também uma outra novidade que gostávamos de partilhar contigo, querido internauta, é exatamente esta. Produção, parece que já temos o cartaz. A produção diz que sim, já temos aqui o cartaz. Plataforma de diálogo, negócio, segurança e direitos humanos em Cabo Delgado. Preparar o contexto, estabelecer padrões, responsabilidades e delinear a metodologia. Portanto, vamos ter aqui no CDD um webinar esta quinta-feira, dia 28 de janeiro, que vai, portanto, contar com a presença do diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, professor Adriano Vunga. Este webinar que está marcado, como já fazia referência, para esta quinta-feira, dia 28 de janeiro, das 15 às 16 horas e 45 minutos. Como vem bem, portanto, como já consta da informação de cartaz, vão participar deste webinar, portanto, o Diretor Nacional de Política de Defesa, Ministério da Defesa Nacional, Coronel de Infantaria Omar Saranga e outros convidados que vão certamente fazer parte deste webinar que nós queremos deste modo convidar-te a fazeres parte esta quinta-feira das 15 às 16 horas e 45 minutos. Já fazia referência do assunto que vai marcar esta edição do programa Política e Liderança no Feminino. Quero desde já convidar a todos os internautas a fazerem parte desta conversa, deixando ficar comentários, perguntas, reflexões, e nós com certeza vamos lendo os comentários dos nossos internautas. Bem-vinda, Sérgia, obrigada por teres aceito o nosso convite para cá estares e falarmos um pouco em torno daquilo que são os desafios da comunidade LGBT em Moçambique. Começo, portanto, por perguntar-te ou por pedir para que conte-nos, para que possas nos contar a tua história, quando e por que motivos te interessas em fazer parte da Lambda. Uma vez mais, boa tarde e seja bem-vinda. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer cá estar. Chamo-me Sérgia Chene, dizer que entrei recentemente na Lambda. Há quanto tempo? Mais ou menos um mês. Peço para aproximar um pouco o microfone. Sim, estou há um mês, mas dentro desse
mês eu pude aprender muita coisa que parecia que fiquei um ano. E lá aprendi muita coisa, pude até ter a oportunidade de poder me descobrir melhor. E gostei e estou a amar fazer parte dessa família. Como é que tu chegas na Lambda? Cheguei a Lambda a convite de uma amiga do Facebook, da LGBT, até porque eu sempre fui contra a Lambda, mas do momento que recebi o convite e fiz a parte da conferência, pude perceber que perdia mais tempo estando contra e perdi a oportunidade de conhecer ainda cedo, mais tarde, assim como foi melhor ainda para mim. E gostei de saber que não sou eu que tenho essa orientação sexual e passo por muitas dificuldades dia após dia, pude descobrir muitas pessoas, muitas histórias e que fizeram uma parte de inspiração para a minha vida também. Pois. Sérgio, vou pedir para que contes a tua história. Quem és tu? Quando é que conseguiste descobrir a tua orientação sexual? Eu me sinto uma lésbica ativa. Essa é a minha orientação sexual. Pude descobrir que sou diferente com os meus 12 anos e fiquei assustada com essa descoberta. O que aconteceu exatamente? É que eu não me enquadrava com minhas, posso dizer, amigas no momento. As tuas brincadeiras? Sim, as minhas brincadeiras eram totalmente diferentes. Quais eram na altura? Eu gostava mais de jogar a bola, jogar game, estar muito mais com os meninos. E não tinha apreciação com as bonecas e moldar as coisas, como as meninas têm feito ainda criança. E não gostava de usar saia, não gostava de trançar, não apreciava aquelas brincadeiras femininas. Eu me sentia mais homem e fiquei muito assustada com essa descoberta. Mas com a descoberta pude perceber que ia sofrer durante a vida, porque mesmo na escola sofri muito bullying. O que acontecia na escola exatamente? Eles chamavam-me Maria Rapaz. Okay. E eu, no momento, não sabia o que significava Maria Rapaz. Eu só recebia aquele bullying como se fosse algo normal, mas com os meus 15 anos eu percebi que Maria Rapaz é uma menina em forma de menino. Exato. E que as minhas brincadeiras e a minha maneira de ser é que fazia com que elas me chamassem de Maria Rapaz. É exatamente pois, isso. E ao sofreres este bullying, tinhas a atenção, tinhas o cuidado de conversar com os teus encarregados de educação e explicar o que exatamente estava a acontecer na escola? Pelo contrário, é o que me fez mais afastar das pessoas que eu gostava, porque o bullying criou-me a depressão infantil. Eu nem sabia, descobri isso recentemente, que existe depressão infantil. Eu vivia mesmo deprimida, eu gostava de ficar no quarto, no lugar restrito, de preferência tem que estar escuro. E não queria ouvir vozes, porque parecia que era um julgamento. Qualquer pessoa que aparecia, quisesse conversar comigo... Tivesse a tendência de aproximar para conversar contigo. Sim, eu achava como se fosse uma ameaça. E tive medo de expor aquilo que era a minha vida cotidiana na escola, o bullying que eu passava com a minha mãe. Eu aprendi a ser amiga da minha mãe e expor um pouco da minha vida com ela a partir dos 20 anos. Na minha adolescência, não tive aquela interação com mãe, aquela convivência de mãe e filha, troca de experiência, muita coisa, educação feminina. E isso me deixou muito mal porque cresci mal, sofri depressão, virei antissocial e não tinha amiga, não tenho quem é referência, eu posso dizer que aquela fez parte da minha infância, foi minha amiga direita. Pelo contrário, aprendi a ter amiga com o intervalo de 21 a 22 até agora que estou com 24. É agora que aprendi a ser social. Antes, eu não queria convívio, interação, comungar do mesmo prato com alguém. Não conseguia trocar experiências femininas, não conseguia, porque o bullying dominava-me e me deixava muito abaixo. Aprendi a ter autoestima agora, aprendi a gostar e a cuidar de mim agora que me descobri quem sou de fato. E não foi fácil para mim, porque não contei com apoio, a companhia, sim, da minha mãe para limar aquilo que era as consequências que eu tive. E fui uma pessoa muito, muito dura
muito rígida, muito dura, e toda pessoa que cruzava comigo até tinha dificuldade de dizer um olá pela minha cara. Eu fazia a cara de poucos amigos, por ser diferente, e cada dia me dava uma descoberta de mim mesma, e eu ficava mais assustada, aterrorizada, que chegou uma fase que eu queria fazer um auto-suicídio. Por 5 vezes Pensaste sim, em suicidar-se em algum momento? sim, partindo dos meus 15 anos, quis me suicidar porque tudo que eu queria não conseguia achar. Os meninos, por vezes, cansavam de brincar comigo e diziam: eu, se tu és uma menina, tu tens que brincar com as meninas. Há coisas que nós não podemos fazer em frente de ti. Por exemplo, estamos numa brincadeira, estamos num futebol e eles querem urinar. Pois. Tinham que virar. Afasta para lá, vai ficar com as meninas. Eu me sentia mal. E foi assim a minha infância. Pois, portanto, como é que era a tua infância, no sentido de atividades que tu fazias, igreja, ias à igreja, vais à igreja atualmente, a igreja recebeu-te, recebe-te, mesmo tendo a orientação sexual que tu tens, que aparentemente é aquela orientação que é a diferente, não é? Dentro da sociedade. E diferente sempre temos a tendência de dizer que é o estranho, é o negativo, é o que não faz sentido. Como é que foi para ti? Entrei à igreja após o nascimento. Cresci estando na católica. Aquilo foi normal para mim. Lá não há aquela desavença, aquela diferença, tudo mais. Mas quando cresci, quis entrar numa outra igreja evangélica por convite de uma senhora amiga minha. Quando entrei nessa igreja, pude perceber que as coisas mudaram. A convivência que eu tinha na igreja antiga não era a mesma, porque eles notavam a minha diferença. Isso já foi quando eu tinha os meus 18 a 20 anos. Eles notavam a diferença, eu gostava mais de sapatilhas, calças, camiseta, e eles foram criando aquela cara de: que tipo de mulher é essa que tem traje de um Portanto, homem? dentro da igreja. Dentro da igreja. Sofri rejeições, até pessoas ter medo de sentar perto de mim, com medo de eu influenciá-la, ou pedir algo fora do normal. Ser LGBT em Moçambique não é fácil, porque as pessoas não aprendem a conviver conosco, vê como se fosse algo anormal. E pude perceber que na igreja nós somos chamados de pessoas diabólicas, porque todo o nosso ato é diabólico. É como se fôssemos um agente de diabo na terra em forma de gente. Como é que tu recebeste isto estando dentro da igreja? Continuaste Foi a ir à igreja? Continuei. Continuas a ir à igreja? O que me fez continuar a igreja é que eu ia lá com o objetivo de louvar a Deus, aprender e conhecer a Deus. Mas com esse tempo fiquei um pouco cansada, porque aquilo aterrorizava-me e psicologicamente eu já estava cansada. Não era fácil para mim ser vista como se fosse uma pessoa diferente, inexistente, como se não bastasse, porque eles excluíam-me de certos convívios. Coisas de mulheres, eu não podia participar, porque achavam que não posso ver uma mulher pelada, posso ter uma sensação de querer, qualquer coisa. Pois. E não foi fácil para mim. E com isso eu criei uma saída. Fiz o quê? Me expus. Eu disse a minha realidade. Eu sou isso, a minha orientação sexual. Portanto, tiveste esta coragem de dizer na igreja. Muito mais para criar familiaridade, dizer que eu sou diferente, mas não porque sou diferente, porque sou a gente que queira fazer mal, mas por minha diferença, eu também posso conviver convosco. Como é que o pastor recebeu esta informação? Ao dizeres que tu és lésbica, tu gostas, portanto, tens uma orientação sexual, tu gostas de mulheres neste caso, tu te relacionas com mulheres. Como é que o pastor, os representantes da igreja receberam esta informação? Foi chocante para eles. Ele disse: what a shock, que choque. Eu disse: é isso que eu sou, não vou negar e não tenho por que esconder. Estamos na igreja, as coisas devem ser transparentes. Ele ficou chocado, deu-me a orientação de poder mudar e fui seguindo a orientação dele. Por 4 anos tentei mudar, vestir como mulher, comportar como mulher, só que o que me incomodava era a perseguição por parte dos homens. Aquela proposta de casamento, anelamento, apresentação. Eu em minha mente eu disse:
Por que eu vou casar se não serei feliz? Se o casamento significa felicidade, para que adianta eu casar-me para pôr alguém feliz e eu infeliz? Eu não suportaria acordar, dizer te amo a uma pessoa que não sinto nada por ela e não conseguiria praticar a intimidade, aquela intimidade sem sentir nenhum prazer, sem me dar o prazer. Portanto, praticar as relações sexuais sem sentir aquilo que é afeto de prazer, o amor recíproco. E eu quis deixar, porque o que me vem em mente antes de eu deixar é o seguinte: não adianta eu viver para os outros, viver uma vida para agradar os outros. O importante é eu agradar a mim para satisfazer os outros. Quando eu me sinto agradada por certa coisa que eu faço, isso pode estimular outra pessoa de uma boa forma. Mas eu vi que não adiantava eu casar, porque mais tarde a verdade viria à tona. E estaria a mentir para mim primeiro. E isso não seria bom para mim, ia manchar a minha imagem. É mais preferível que eu me exponha, as pessoas sabem a verdade, do que eu mentir, enganar a mim mesma para depois receber uma crítica futuramente. Pois, paraste de ir à igreja. Não exatamente. Tenho frequentado, mas por vezes não vou por medo. E por pela vezes, rejeição sim, por parte dos irmãos da igreja. Nem é rejeição no total, é a repressão. Eles repreendem-me constantemente. Isso aterroriza-me e tira-me o sono. Porque eu tento explicar, dizer que eu tentei mudar. Queria eu nascer como uma mulher normal, mas não foi a minha opção. Eu nasci assim, arrisco dizer que eu nasci assim porque não tive a oportunidade de escolher. Isso não foi uma opção para mim. Eu fiquei com medo, falo sinceramente, fiquei com medo quando descobri-me que era diferente. E não foi fácil para mim, e não é fácil. Ser lésbica em Moçambique não é fácil, porque as pessoas preferem mais julgar do que ouvir e ajudar. É mais fácil a vida de alguém estar na perfeição quando é bem ouvida e bem recebida. Mesmo que a pessoa seja ladrão de que nível, quando você é bem recebido, bem ouvido, as coisas mudam. Muda, algo muda. E você fica naquela deriva. Qual é o caminho? Se eu volto para aquele caminho antigo ou sigo o conselho da pessoa? Mas as pessoas não têm aquele carinho de aconselhar, dizer sim, é assim, mas tenha a vida assim, seja um pouco mais secreta. Não, eles simplesmente dizem, isso é diabólico, tu sabes muito bem que vais morrer, vais ao inferno. Normalmente, toda pessoa vai ao inferno. Mesmo que eu fosse uma mulher normal, pelos pecados que eu cometo dia após dia, é o que me levará ao inferno, caso eu não me arrependesse. Eu sou uma pessoa como qualquer um, só que tenho desejos diferentes de uma outra pessoa. Imagina se eu fosse albina, ia receber esse julgamento? Não, a pessoa sabe que é albina porque é uma deficiência genética, é uma deficiência da genética. O mesmo que acontece comigo, sou lésbica, porque é uma deficiência que muitos não acreditam que é deficiência, porque acham que é algo que vamos à rua, buscamos e trazemos a casa e queremos viver aquilo. Eu não aprendi com ninguém, vou frisar, não aprendi com ninguém. Pelo contrário, até já lutei para mudar, mas não consegui. Através da igreja, através das orações? Sim, das orações, tudo. Tentei mudar, mas não consegui. Porque e tu és eu assim. pretendo continuar assim, porque não adianta eu estar a perder tempo a me machucar, ao invés de fazer o bem para mim mesma. Se for um julgamento para ir ao inferno, eu direi a Deus que eu tentei, fiz o meu máximo. Ok, se for o destino, que seja assim mesmo. Bom, quero convidar a todos os internautas a fazerem parte desta conversa. Podem enviar perguntas, podem enviar comentários para o nosso Facebook, afinal de contas estamos em direto. Estava aqui a falhar a câmera, não é? A produção já explicou que é exatamente esta câmera. Estamos hoje a falar sobre os desafios da comunidade LGBT em Moçambique. Estávamos aqui a ouvir a história da Sérgia, ela que, portanto, é lésbica, faz parte da Lambe, da produção. Qual é a minha câmera?
São as duas, ok, certo. Ela é lésbica e faz parte da Lambda. Estava aqui a contar a sua história. Quando é que ela se descobriu? Quando é que ela começou a fazer parte da Lambda? Para quem não sabe, a Lambda, deixa-me verificar aqui, a Lambda é uma organização de cidadãos moçambicanos que luta pelo conhecimento, dizia, pelo reconhecimento dos direitos humanos das minorias, que agrupa lésbicas, gays, bissexuais e também transexuais. Quais são os desafios desta comunidade, da comunidade LGBT na sociedade moçambicana? Recebemos também, como já fazia referência, Berta de Nazareth, que é socióloga e é também ativista social. Berta, bem-vinda uma vez mais. Estávamos aqui a conhecer a história da nossa convidada, Sérgia Chene, que de certa forma também chegou a afirmar que a comunidade LGBT não é bem recebida dentro da sociedade moçambicana. Que opinião tens em relação a exatamente este ponto? Boa tarde, a Magda, a nossa convidada, Sérgia. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham pelas redes sociais e espero que tenhamos uma boa reflexão. Como a Magda já disse, meu nome é Berta de Nazareth, sou socióloga e também ativista social. Bom, estive aqui a ouvir atentamente a partilha da história e não foge muito à regra, né, da comunidade LGBTI. É uma comunidade que sofre várias represálias dentro da nossa sociedade, não é? A primeira questão é o fato de não serem aceites socialmente, o fato de terem manifestações, desejos e demonstração de afeto, alguns pelo sexo, pelo mesmo sexo ou uma pessoa do mesmo sexo, algumas, bom, basicamente tem do mesmo sexo, depois temos os transgêneros, não é? Que se vestem, comportam-se do sexo oposto, não é? Que é o contrário daquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia, daquilo que nós observamos e também da nossa vivência social. Nós, quanto cidadãos e seres humanos, ao nascermos, temos uma figura masculina e feminina em casa e isso torna-se um modelo a seguir, não é? E esta figura feminina e masculina claramente desempenham papéis sociais distintos em que os seus filhos têm a tendência, a partir da socialização, de, por imitação, tornarem-se ou mães, ou pais, ou irmãos mais velhos que desempenham papéis de homens, irmãs mais velhas que desempenham papel de mulheres. Ou seja, vão desenvolver afetos pelo sexo oposto e não por pessoas do mesmo sexo. Então, esta forma diferenciada da comunidade LGBTI de manifestar, de se posicionar, de viver e, acima de tudo, de transmitir este afeto é exatamente esta questão que cria estranheza, cria o sentimento de repulsa, cria o sentimento de afastamento, não é? E, acima de tudo, é manifestado por estigma, discriminação e, acima de tudo, às vezes, tem sido muito violenta a forma como a sociedade reage a esta forma de ser e estar da comunidade LGBT. Então, como muito bem disse a Sérgia, tem sofrido dia após dia este estigma e esta discriminação. Mas há uma coisa que eu quero ressaltar aqui. A questão da homossexualidade não é uma questão... Eu tenho acompanhado muito as reflexões da Lambda, não só tenho tido a oportunidade de conversar com gays, lésbicas, conversar com raparigas e rapazes que têm esta manifestação diferenciada e eles dizem de forma clara que não é uma questão de escolha, mas é uma questão, vamos dizer, conectada à natureza ou ao biológico, ou seja, elas nascem já com esta predisposição a não desenvolverem afetos pelo sexo oposto ou a se manifestarem de forma, vou dizer, contraditória àquilo que é a norma social ou que é o modus vivendi
que a nossa sociedade tem seguido, que é o modelo hétero, não é? Então, a questão da heteronormatividade para esta comunidade não está muito patente. Mas há uma coisa também que temos que perceber. Eles e elas não desenvolvem afetos pelo sexo oposto, mas a heteronormatividade, ou seja, essa ideia de existência de um chefe, por exemplo, de família, seja ele do sexo feminino ou masculino, esta ideia da submissão, por exemplo, por parte de quem desempenha o papel feminino, isto está lá presente, não é? E já é uma crítica ou uma reflexão que eu quero deixar para a comunidade LGBTI, que penso que tem a oportunidade de transformar e criar mudanças ligadas ao gênero, ou seja, permitir que no seu ambiente doméstico, no seu ambiente de relacionamento, possa também existir esta ruptura na violência baseada no gênero. Porque o que nós temos visto, segundo os dados, vamos perceber que é na comunidade LGBT que nós temos maiores índices de violência doméstica, por exemplo. Mas isto deriva exatamente da necessidade da aceitação, não é? E quando eu desempenho, eles têm chamado passivos, ativos. Se eu desempenho o papel ativo, e para nós vamos dizer, o papel do homem na relação, eu tento de todas as formas, se precisar, até usar a força para que eu seja realmente aceite, identificado como homem, não é? Eu tenho uma amiga que é mulher trans, não é? E ele dizia, não sei bem, mulher trans, homem trans, ele tem um organismo feminino, mas veste-se como homem, não é? Posso estar aqui a fazer confusão se é mulher ou homem trans. Sérgio também mas pode nos ajudar aqui. Penso que é homem trans. E ele dizia, eu tenho necessidade que me aceitem como homem, porque eu tenho que me sentir e vocês devem me assumir como homem. E nós questionávamos, mas por que tu tens essa necessidade? Ele dizia, eu quero poder ser respeitado, não ser questionado. Todos estes papéis que nós, como sociedade civil, como ativistas, temos falado tanto que deve haver uma reformulação na forma de ser e estar dos homens, como também das mulheres, na construção dessa sociedade justa, desta sociedade igualitária. E nós, claramente, repreendemos, conversamos com ele, criticamos que, bom, tu tens a oportunidade de viver estes papéis sociais de género, mas de uma forma diferente, pois. Não podemos replicar aquilo que nós estamos a dizer que não é benéfico para a nossa sociedade. Então, de um lado, tem esta componente da aceitação, e esta aceitação, ou esta necessidade da aceitação, carrega este peso de responsabilidade, este peso de papéis sociais que faz com que esta comunidade a LGBTI tenha estes altos índices de violência. E eu penso que é uma oportunidade, né? Estamos a começar o ano, uma oportunidade de refletir e reformular as relações da comunidade LGBTI. Ótimo ponto, ótima observação esta da nossa convidada Berta de Nazareth, que é socióloga e é também ativista social. A produção diz que temos aqui algumas mensagens que, portanto, de alguns internautas que estão a fazer questão de deixar ficar. Tem esta mensagem que diz o seguinte: boa tarde, a convidada que quis ser LGBT é uma deficiência, ou afirma que ser LGBT é uma deficiência, tendo comparado até com o albinismo, que é um problema genético. Pode esclarecer? É a mensagem da Misa Gonzaga. Muito obrigada, Misa, pela mensagem. Obrigada por estar desse lado a acompanhar o nosso programa. E vamos certamente colocar exatamente, passa aqui a repetição, esta questão. Quero ler uma vez mais. Diz o seguinte: a convidada afirma que ser LGBT é uma deficiência, tendo comparado até com o albinismo, que é um problema genético. Pode esclarecer? Tem também aqui a mensagem do Alfredo Bernardo, que simplesmente diz que está ligado e está, portanto, a acompanhar o nosso programa. Muito obrigada, Alfredo Bernardo, por estar desse lado, bem ligado, a acompanhar o programa Política e Liderança no Feminino. Sérgia, vamos tentar esclarecer aqui
esta questão da Misa, que fez questão aqui de trazer. Em algum momento, certamente, tocamos neste ponto, comparamos, portanto, o fato de alguém ser lésbica portanto, com uma deficiência que faz parte da genética, e também certamente trouxe aqui a ideia de albinos. Quer comentar um pouco em relação a este ponto? Pois, quando usei o exemplo do albinismo, não era exatamente para dizer Pode, por favor, falar Sim, mesmo? quando usei o exemplo do albinismo, não era exatamente para dizer que é uma deficiência por total. É uma comparação para que a pessoa possa perceber que aquilo não foi uma escolha. A pessoa nasceu assim. E a pessoa descobre mais tarde, já com os seus 12, há quem descobre com 10, que é assim. Pois. Quando usa a comparação, é para explicar às pessoas, fazer perceber que nós não optamos por esse caminho. Não foi uma escolha, não foi um meeting na qual fomos e vimos que gostamos e queremos viver aquilo, não. É algo que descobrimos em nós mesmos. E é uma deficiência, entre aspas, porque não conseguimos dominar, não conseguimos replicar, não conseguimos tirar do original para a réplica. É algo que, se nós não vivermos aquilo, nós não nos sentiremos pessoa por total e completo. É exatamente isso. É exatamente esta resposta. Espero sinceramente que a Misa tenha percebido, não é? Resumindo mesmo, só para ajudar, o que a Sérgia quis dizer é que é algo que a pessoa já nasce com ela, não é? As pessoas albinas ou com albinismo nascem, não escolhem ser pessoas com albinismo, nascem já assim. O que a Sérgia quis dizer neste caso é que ela já nasceu com esta tendência, com esta orientação sexual. Sérgia, eu gostava aqui de colocar uma outra questão. Como é que os teus pais, como é que os vizinhos recebem-te ou recebem esta informação? É algo que tu já expuseste dentro de casa, na escola, por onde tu passaste, fizeste 12ª, atualmente dás explicação, os encarregados de educação que te vêm deixar com os seus filhos, como é que olham para esta situação? Há discriminação, não há discriminação? Como é que tem sido? Bem, na família ainda não pude me assumir, mas com o ponto de vista eu pude perceber que eles já notaram, só ainda não dei a certeza. Na comunidade, eles, por crescer, toda vez que eu mudo de trás, implemento uma coisa para me agradar, eles já notam a diferença. Ela é bem diferente de outras meninas. Já me pararam alguma vez na rua para perguntar o porquê, eu até justifico, sou aberta e vejo que toda vez que eu falo a verdade, dá mais orgulho e o prazer da pessoa julgar e criar discurso de ódio. E esse discurso de ódio chama muita gente para fazer uma plateia, como se fosse um julgamento ao público. Mas mesmo assim eu não me arrependo. Porque sentes-te julgada por parte dos vizinhos, dos teus encarregados de educação? Não, quanto a encarregado de educação, eles têm sido super top comigo. Eles até já comentaram, se for isso, eu não vou julgar, porque minha mãe já deu uma história que ela desde criança já ouviu falar sobre isso, só que ainda a criança achava que aquilo fosse coisa do outro mundo, mas toda vez que ela vai vendo algumas pessoas diferentes com essa orientação sexual na rua, ela toma na consciência que na verdade isto existe e ela não negaria um membro da família se assumisse assim, porque ela já percebeu que isso não é questão de escolha, mas sim é uma descoberta na pessoa. A pessoa descobre quem é assim e tem de viver assim. Na sociedade, eu vivo normalmente. Às vezes tenho sofrido aquela discriminação, mas deixo passar como se fosse algo normal, o que não devia, mas enfim, a vida é assim mesmo. Mesmo uma pessoa normal sofre discriminação. Sofro discriminação, rejeição, mas, enfim, eu não dou muita atenção no que as pessoas dizem, no que as pessoas fazem, mas sim
tomo mais atenção naquilo que as pessoas fazem parte da minha vida, meus familiares, pessoas mais próximas fazem. E caso eu não goste, eu sei me aproximar e dizer que não gostei disso, mas aquilo. Agora, se for uma pessoa da rua, passou, comentou, julgou, deu crítica, o dia passou. Aprendo com as críticas dos outros e tento construir a minha vida. Na escola, quando vais atrás de algum documento, vais meter lá um currículo, neste momento não estás a trabalhar como tal, estás em casa, que também é um trabalho, não é? Dás explicação a algumas crianças. Viagem, sim. Como é que é? Quanto ao trabalho, desisti de meter currículo por várias vezes, já meti currículo. Mesmo havendo vaga, as pessoas, pela minha aparência, dizem não há vaga. E vejo aquilo que não há vaga para mim, mas para os outros há vaga. Porque tende a aparecer as pessoas de meter o documento e aceito o documento, mas para mim não há vaga na recepção. Então, as empresas não estão preparadas para trabalhar com pessoas da LGBT. Por quê? Eles querem que a pessoa seja o que eles querem que seja. E não aceitam o membro da LGBT como é. Por exemplo, para ocupar um cargo de secretaria, é uma mulher, deve trajar como secretária, e se for aparecer uma lésbica, quer concorrer pela mesma vaga, eles não aceitam, porque a mulher lésbica tem de vestir como masculino, mas a posição na qual deve ocupar, a obrigação é de vestir como uma secretária, saia, saltos, maquiagem, todo detalhe, para poder atrair a recepção das pessoas que vêm. E a voz também, o tom da voz feminino, encanta, deixa as pessoas mais aconchegadas e bem recebidas. E quando vê para um concorrente da LGBT, que é uma menina, mas vestido de homem, vê um obstáculo e eles não dão oportunidade. Por muitas empresas, às vezes mesmo que seja para ser técnico, qualquer coisa, eles têm aquela discriminação, tipo, nós não aceitamos esse tipo de pessoa. Eu, por várias empresas que eu meti documento, ligaram-me, quando fui fazer entrevista, eles surpreenderam. Viram o nome Sérgia, mas aparece uma Sérgia em forma de Sérgio. Eles ficaram chocados, a entrevista fizeram porque tem que fazer a capa. Parecer que não gostou da entrevista, não pode mostrar que não gostou da pessoa, mas sim da entrevista. Isso doeu-me, o que fez que eu usasse o refúgio de me tornar empreendedora. Pois. Tive que virar-me, procurar maneira de ganhar dinheiro para tratar passaporte, viajar para a África do Sul, comprar os produtos e revender em Moçambique. Por isso que dou aulas em casa, faço viagem e faço alguns business. É um refúgio que eu uso para sustentar a minha vida. Quais são as aulas que tens dado em casa? Os encarregados de educação têm confiado em ti? De onde é que são essas crianças? Nunca sofreste bullying, nenhum tipo de, de negação por parte de algum encarregado de educação? Pelo contrário, a aderência é em massa. Porque talvez acho por a minha maneira de dar aulas, porque notam alguma mudança. Sempre que há uma mudança numa criança, há uma recomendação por parte do encarregado entre eles. E as disciplinas que estou a lecionar é que também traz a concorrência em massa, que é matemática e inglês. E trabalho com crianças do ensino secundário, como também do ensino primário. E a aderência tem sido em massa e gosto muito quando os encarregados vêm ter comigo, perguntam o porquê sou assim e se vou influenciar na criança ou não. E eles acabam acreditando em mim que não vou influenciar e por um período de tempo eles notam que, de fato, nada sobre a minha orientação sexual possa passar como uma transmissão de tosse, uma simples tosse ou constipação. É algo que eu sou e não posso influenciar a ninguém, porque a criança, se está lá, é por um objetivo de aprender e não aprender sobre a minha vida ou minha orientação sexual, mas daquilo que eu tenho domínio, que é da aulas de matemática e inglês. E por ser diferente, eles confiam, ganham mais segurança. São pessoas mesmo da zona, ganham mais segurança porque há lugares que as crianças sofrem assédio. Um explicador assedia as meninas. Ela vê que naquela que nós damos mais o julgamento, as coisas têm sido mais
fáceis, mas nas pessoas que achamos que são normais e não damos julgamento, há muita, como posso dizer, há muitos problemas a se pôr em dia. Porque já ouvi que um explicador sim, violou uma menina que era aluna de 5ª classe, e isso criou um pânico na zona e me fez ganhar mais alunos, porque eles viram que o feedback que as crianças que comigo trabalhavam não tinham aquele feedback pesado, pelo contrário, as coisas eram eu tentava remodelar as crianças, eu converso com elas. Namoras? Sim. Para de namorar, começa a estudar. E eles comentam isso com os encarregados. A tia Sérgia perguntou-me se eu namoro, mãe nunca me perguntou isso. Ela disse para eu não namorar. Ela disse, se for para namorar, é só namorar aquilo de tempo... O tempo que não tenha nada para fazer, mas se for para escolher entre namoro e escola, eu tenho que escolher a escola. E elas sempre ligam, estou a gostar do seu trabalho. No princípio eu pensei que pudesse influenciar um pouco na sua diferença a minha filha, mas pelo contrário, ela até julga-me, critica-me por não fazer aquilo que certa vez tens feito com elas. É por isso que eu ganho mais membros e me sinto à vontade. E por isso me sinto mais aconchegada nessa área de ensino, porque as crianças gostam de mim. Na primeira ocasião elas perguntam, tia Sérgia, por que és diferente assim, assim? Mas depois eles percebem e eles gostam muito de estar comigo, porque eles aprendem muita coisa comigo, além do ensino. Pois, interessante, não é? Berta, então o que é que tens a dizer? Contou-nos aqui esta outra parte da sua história, a Sérgia. Em algum momento, alguns encarregados de educação têm receio da Sérgia influenciar aquilo que é a sua orientação sexual às crianças. Os encarregados de educação têm receio. Em que tipo de sociedade nós estamos? Será que os encarregados de educação conversam com as suas crianças sobre esta questão de orientação sexual? É importante conversar? Até que ponto é importante? Muito bem. É interessante a partilha da Sérgia. E fiquei feliz em saber que, pelo menos no trabalho em que ela está a desenvolver, não tem sofrido discriminação, estigma, muito pelo contrário, vem aquele sentimento, aquele ambiente de dúvida e questionamento, e já diziam os grandes filósofos, duvidai, duvidai, até que possamos alcançar o conhecimento. É a partir da dúvida que nós alcançamos o conhecimento. Se algo é estranho para mim, se algo é totalmente desconhecido para mim, ao invés de eu apartar-me desta situação, eu posso duvidar, né, questionar, para que eu possa conhecer, e depois, em função disso, eu vou decidir se me atrelo a esta situação, ou me conecto a esta situação, ou me desconecto desta situação, ou um acontecimento e por aí fora. Então, eu dizia que estou muito feliz, não é? Por esta situação. E há uma coisa também interessante, é que a questão da orientação sexual não é algo transmissível a partir da convivência. É certo que nós adquirimos certos comportamentos similares das nossas amigas, dos nossos pais, em função da convivência, mas a forma como eu vou me afirmar, como eu vou manifestar a minha sexualidade é dificilmente transmissível. Há quem diz, ela tornou-se lésbica porque brincava com lésbicas. Eu já escutei essas situações. Há quem diz, ele tornou-se gay porque brincava com gays. E na fase da adolescência, podemos até, abrindo aspas, podemos até encontrar situações que, pela convivência, até pode ter um ambiente de imitação, mas a permanência e a consistência nesta orientação jamais, para mim, deriva de um ambiente de convivência ou imitação.
temos na adolescência, que é uma fase marcante de experimentação. Com certeza. Todos os adolescentes, todas as adolescentes vão experimentando. Então, Vão se convivendo descobrindo neste caso Exatamente, também, vão não é? experimentando e vão descobrindo. Convivendo com a Sérgia, podem até ter esta curiosidade de experimentar, mas se chegarem ao nível de experimentar, se não é a orientação delas, elas não vão permanecer nesta orientação. Então, gostaria de ressaltar esta situação que não é transmissível, é algo que nascemos e desenvolvemos afetos. Posso comparar ou equiparar a uma situação de a quem ou de quem mais tenho afeto, por exemplo, nas minhas amigas, não é? Eu gosto mais de uma e não de outra, nós chamamos best friends. Se eu sou mais, tenho mais afinidade com uma e menos afinidade que a outra, não será talvez a convivência com a outra que vai me fazer desenvolver afinidades. Nós sabemos que existem muitas coisas envolvidas para nós nos tornarmos as melhores amigas, não é? Ou porque vivemos no mesmo bairro, ou porque temos os mesmos gostos, ou vamos desenvolvendo estes gostos e por aí fora. Então, não é simplesmente porque eu tenho uma amizade, até posso ser melhor amiga de uma lésbica, que eu vou me tornar, até posso experimentar, mas porque trata-se de uma questão de anatomia, de uma questão de sexualidade e manifestação do prazer e desejo, eu penso que não é muito bem assim a questão da transmissão, apesar da nossa comunidade achar que pode ser transmitido. No entanto, que quando temos uma lésbica no bairro, tem se retraído, por exemplo, a amizade com esta pessoa ou com esta lésbica, e isso tem criado este espaço de retração também por parte da comunidade LGBTI, porque não pode conviver de forma aberta, de forma tranquila com as outras pessoas, porque já se pensa que vai transmitir, já se pensa que vai influenciar. E a outra componente é exatamente esta questão de, a partir deste desafio, a Sérgia conseguiu encontrar um caminho para a sua vida, uma alternativa, não é? Que para mim até, vamos lá, uma opinião pessoal, que para mim até é melhor em relação a nós nos tornarmos empregadas e empregados de alguém, não é? Digo, trabalhar para alguém. Pois, empreender, não é? Então, empreender nos últimos tempos tem sido a melhor aposta, Pois. não é? A questão do trabalho por conta própria, ser empreendedora, que vamos criando e fazendo cada vez mais que as nossas habilidades possam ser melhoradas e vamos aprendendo cada vez mais. Ela dá a explicação da língua inglesa e também de matemática. Quero acreditar que neste processo, para além de só ensinar, também aprende e a partir disso pode criar, por exemplo, uma escola de inglês Pois. e por aí fora, ou uma escola de explicação em que pode até subcontratar outros professores pois. para dar. Então, a partir deste desafio, a Sérgia encontrou esta alternativa que a tornou empreendedora. Ou seja, aquela situação de há males que vêm para bem. Então, eu congratulo mais uma vez a Sérgia por esta situação, porque tenho visto, na maior parte das vezes, a comunidade LGBT, de alguma forma, acomodar-se pela condição ou pela sua orientação social, ou seja, pelo fato de ser discriminada, acabam fechando-se, né? E não criando oportunidades e sempre cobrando que as pessoas devem estar mais abertas, que as outras pessoas devem aceitar. Mas caso não aceitem, o que é que eu faço para que eu possa continuar a viver de forma livre e até expressar livremente a minha sexualidade, porque tenho a minha garantia, né? Do meu sustento e consigo viver em paz. Tenho visto também várias vezes, por exemplo, na situação das lésbicas, o exemplo que ela trouxe das secretárias, temos algumas profissões que são mais afeminadas, não é? Em que a feminidade tem que estar muito bem presente, não é? E tem que estar muito presente para ocupar aquela vaga. Tenho visto várias pessoas que vivem frustradas porque durante as 8 horas do dia, que são as 8 horas laborais, não é? Trabalho. Ela deve encaixar-se naquele padrão que exatamente é um padrão que ela não se sente à vontade. Então, esta pessoa durante a semana tem mais horas em que vive
frustrada, desempenhando papéis sociais que não agradam porque tem que permanecer naquele trabalho. Então, também é uma questão de reflexão, não é? Sei muito bem que também o empreendedorismo não é assim tão fácil, não é? Há dias bons e há dias maus, não é? Mas também é um refúgio para não só a comunidade LGBT, mas também para a própria juventude, não é? Porque temos vários problemas de emprego, temos uma taxa elevada de desemprego, então optar pelo empreendedorismo é uma aposta para a juventude e também para a comunidade LGBT. Sem sombra de dúvida. Estamos numa altura também que, por causa da pandemia, há, de certa forma, a falta de emprego, não é? Há algumas empresas que estão a fechar por conta da pandemia Covid-19 e o empreender é, portanto, sem sombra de dúvidas, uma boa aposta. Vamos agora olhar para o nosso Facebook. Tem aqui algumas perguntas, não é? Tem mais uma pergunta da nossa querida Misa Gonzaga, que continua conectada, continua a acompanhar aqui o nosso programa. Ela escreveu o seguinte: a socióloga deu um exemplo do ou da amiga ou amigo que reflete a atitude de algumas pessoas LGBT. A avidez pela aceitação, chegando mesmo a ofender as pessoas, não respeitando os limites de outrem. Essa atitude contribui muito para a homofobia. Portanto, temos este comentário. A produção diz que temos mais um comentário. Por enquanto não, podemos avançar. Não sei se queres comentar, Berta, este comentário. Leio uma vez mais. A socióloga deu um exemplo do ou da amiga que reflete a atitude de algumas pessoas LGBT. A avidez pela aceitação, chegando mesmo a ofender as pessoas, não respeitando os limites de outrem. Essa atitude contribui muito para a homofobia. Mesmo que queira responder a esta questão, temos uma outra. Gostaríamos também, Berta, que fizesses uma avaliação, mesmo não sendo minuciosa, não é? Sentes que o governo, o nosso governo, o governo moçambicano, através da sua política, tem trabalhado para acabar com a marginalização da comunidade LGBT e garantindo também, de certa forma, aquilo que nós chamamos de inclusão plena das pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais? Muito bem. Primeiro vou comentar. É um comentário acima do outro comentário, certo, da Misa, não é? Uhum. Ela está certíssima, não é? Esta situação vai criando, não é? A questão da homofobia, como já muito bem dizíamos, o fato de não conhecer, estranhar, cria este sentimento de homofobia, discriminação, e também o fato de não respeitar, eu gostei muito desta componente, o fato de não respeitar o limite ou não respeitar os direitos do outrem. Eu penso que tudo parte daí, vou conectar com a questão da Magda. Trata-se aqui de uma componente de direitos humanos, não é? Eu, como Berta, nasci numa família, numa comunidade, aprendi, adquiri valores, desenvolvi valores que estão dentro do padrão da heteronormatividade, né? Como muito bem expliquei no início. O fato de eu perceber, conviver nesta minha participação na sociedade, perceber que existem pessoas diferentes, não é? Ou que têm sensibilidade ou manifestam sexualidade de forma diferente da que eu aprendi, não significa que eu tenho o direito, né? Nem a liberdade de julgar, discriminar e praticar aqui o estigma. Muito pelo contrário, eu tenho que respeitar a condição e a orientação da outra pessoa da mesma forma que eu quero que esta pessoa me respeite. Porque nós poderíamos estar numa situação em que o modelo hétero, né, entra em conflito com a orientação homossexual. Porque os homossexuais também podem dizer, né, hipoteticamente podem dizer que a heteronormatividade não é um modelo correto a seguir. Da mesma forma que os héteros dizem que a homossexualidade não é a orientação
correto a seguir. E como resolver este dilema? Acima de tudo, é respeito. Se eu me sinto à vontade com uma pessoa do mesmo sexo que eu e trata-se de uma situação de intimidade, uma situação de direitos sexuais e reprodutivos, em que, acima de tudo, temos o direito de gozar ou exercer livremente a nossa sexualidade sem discriminação e, acima de tudo, com o direito ao prazer, percebamos bem, sem discriminação e com o direito a gozar na plenitude o prazer sexual. Ou seja, o prazer da sexualidade, como queiramos. Então, se eu me sinto à vontade e tenho um exercício pleno e gozo pleno da sexualidade com alguém do mesmo sexo que eu, a princípio, olhando para estes instrumentos, não deveria existir discriminação. Acima de tudo, deveria existir respeito pelos direitos humanos. Porque aqui nós estamos a tratar, como muito bem dissemos já no início, nós estamos a tratar de opção. E mesmo que nós queiramos entrar nesta situação de opção, esta pessoa tem um livre arbítrio de decidir como manifestar a sua sexualidade and full stop. Mas, a partir das normas sociais, a partir da socialização primária, a partir da heteronormatividade, que na maior parte das vezes tem esta componente da discriminação, a partir de tudo isto, nós, como sociedade moçambicana, ou vamos falar, a ala hetero tem discriminado a ala homossexual, exatamente por ser diferente e também por não se dar o espaço, se dar ao luxo de compreender como é que a comunidade LGBTI tem convivido e por que, né, tem se manifestado, tem sensações diferentes ou prazerosas com pessoas do mesmo sexo. Como eu disse, é uma questão de nós duvidarmos, questionarmos para que possamos conhecer. E, infelizmente, a nossa sociedade ainda estranha e, consequentemente, não conhece e não tem oportunidade de saber por que, como e como é que esta comunidade tem convivido. E percebamos bem, não estou aqui a pregar que o modelo hétero ou o modelo homo, neste caso homossexual, é o melhor. Eu estou a falar aqui que há necessidade de respeitar, porque faz parte dos direitos humanos e estas pessoas são humanas e merecem todo o respeito da mesma forma que uma pessoa hétero tem o direito de exercer a sua sexualidade. Exato, já estamos com poucos minutos, já quase que no fim do nosso espaço, portanto, do programa Política e Liderança no Feminino. Antes mesmo, a produção vai ter que me dar aqui mais alguns minutinhos de forma bem rápida. Temos mais uns 3 minutos, Berta, mesmo a finalizar. A lambda ainda não está legalizada e este pedido continua pendente há mais de 10 anos. Este é um dos grandes problemas, quero acreditar, se não me deixa mentir a Sérgia, da lambda de hoje em diante. O que é que achas que deve ou devia ser feito de forma rápida? Bom, eu penso que, de forma rápida, eu penso que já está claro, sendo uma organização de seres humanos e nós, dentro dos nossos instrumentos nacionais e internacionais que Moçambique ratificou, está evidente que trata-se de um grupo de pessoas que têm direitos e que também devem gozar desse direito de se unirem como uma organização para discutirem de forma conjunta e criar os seus próprios objetivos e por aí fora. Então, eu penso que o governo poderia repensar, não é? E registrar não é? Registrar a lambda como uma organização qualquer. Como nós vimos aqui, não é nada transmissível e também este grupo precisa que os seus direitos sejam observados, sejam restituídos e ter um grupo onde eles refletem e fazem estas concertações
é até benéfico, porque vai evitar muitos problemas sociais que derivam do desconhecimento, derivam do estigma que nós temos observado. A questão dos problemas de infecção, por exemplo, por HIV, SIDA, também na parte dos adolescentes que não têm conhecimento. Então, ter um espaço em que eles vão falar e partilhar experiências é sempre bom. E vai também trazer benefícios para a própria sociedade, porque eles vão ter conhecimentos. Muito obrigada. Sérgio, já estamos quase que no fim do nosso espaço do programa Política e Liderança no Feminino. O que é que gostava de deixar ficar em torno do tema que estivemos aqui a debater, os desafios da comunidade LGBT na sociedade moçambicana? Primeiramente, gostaria de pedir desculpa caso tenha ofendido alguém, foi sem querer, foi uma forma de me expressar. Passa. Sim. Pois. Gostaria de pedir desculpa caso eu tenha ofendido alguém, foi sem querer, foi uma forma de expressar e dizer que vamos viver como pessoas que amam uns aos outros. Se somos cristãos, vamos amar, vamos seguir a Bíblia, amar um ao outro, sem olhar a diferença, sem olhar para as características. Ok, é o problema dele, ajuda a resolver. Ser LGBT não é coisa do outro mundo, mas se formos a nos comungar, formos a fazer um concerto em que vamos expor o porquê de ser isso, o porquê da pessoa não aceitar a diferença, portanto, leque de julgamentos, não é? Sim. Podemos chegar a um consenso que vai dar o benefício para ambas partes, como tanto falo de héteros, assim como das LGBT. E dizer que vou dar a força para quem ainda não saiu do armário, porque é difícil sair do armário, principalmente em Moçambique. E aconselhar as outras pessoas que fazem parte da LGBT a terem mais cuidado com o sexo. E há muitas doenças transmissíveis. É só aproximarem a Lambda, vai ter aconselhamento de como praticar o sexo saudável e lá tem insumos que vão disponibilizar para ter uma saúde sexual saudável e agradecer por tudo mesmo. Pois, queres aqui, para quem está interessado em visitar a Lambda, em fazer parte da Lambda, como é que pode fazer? É só entrar em contato comigo, 85 50 54 091. Repito, 85 50 54 091. Daí que irei encaminhar, é bem aqui na cidade, na CUP. Eu vou encaminhar, a pessoa vai conhecer, vai aprender muita coisa. Não há nada fora do normal. É tudo dentro das regras e sempre estamos debaixo das leis, não por cima. Tem uma página no Facebook, no Instagram, tem... Sim, é só entrar na página, sim, Lambda Mos, e clicar, seguir. Vai ter todas as informações lá. Até o endereço já está lá. Já está lá, não é? Muito obrigada, Sérgia, por teres aceito o nosso convite. Muito obrigada também, Berta de Nazaré. Foi um prazer enorme receber-te aqui no Política e Liderança no Feminino mais uma vez. Espero contar convosco em próximas oportunidades, com mais mulheres e, acima de tudo, a refletirmos sobre outros assuntos que fazem parte de nós. Se nós não sentarmos a refletirmos e procurarmos soluções, ninguém o fará por nós. Querido internauta, e assim foi esta edição do programa Política e Liderança no Feminino, num dia em que refletimos em torno do seguinte tema: os desafios da comunidade LGBT na sociedade moçambicana. Contamos com os comentários de Berta de Nazaré, que é socióloga e é também ativista social, e contamos também com os comentários de Sérgia Chene, que é, portanto, membro da Lambda. Como fazia referência logo no princípio, é uma organização de cidadãos moçambicanos que luta pelo reconhecimento dos direitos humanos das minorias, que agrupa lésbicas, gays, bissexuais e também transexuais. Nós voltamos próxima terça-feira, pontualmente às 14 horas, para mais um tema, para mais um assunto, e eu espero por ti. Até lá.